Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Era uma tarde de sábado e a irmã Júlia, enfermeira em um grande hospital da cidade, estava no seu plantão como de costume. Ela já servia a Deus havia muitos anos, batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e sempre levava a sua fé para onde ia. Mas naquele dia, algo diferente iria acontecer. Enquanto Júlia fazia a ronda pelos quartos, ela entrou no leito de um paciente idoso que estava muito fraco. O homem, que nunca tinha ido à igreja, olhou para ela com um olhar profundo e disse: "Moça, eu sei que você é diferente. Tem alguma coisa em você que eu não consigo explicar." Júlia sorriu e respondeu: "É Jesus, irmão. Ele mudou a minha vida." O homem então pediu: "Fale de Deus para mim. Eu sinto que não tenho mais muito tempo." Júlia, com o coração cheio de compaixão, começou a contar como o Senhor a tinha livrado de muitas coisas, como a paz que só Ele dá, e como a igreja era um lugar de refúgio. Enquanto falava, o paciente fechou os olhos e de repente abriu-os com um susto. "Eu estou vendo uma luz muito forte." Júlia, sem entender, olhou ao redor, mas não viu nada de diferente. O homem então estendeu a mão como se quisesse tocar algo e disse: "Tem alguém aqui. Alguém de branco com um livro na mão. Ele está olhando para você." Júlia sentiu um arrepio, mas continuou firme. Ela sabia que não era hora de ter medo, mas de confiar em Deus. De repente o paciente exclamou: "Ele está escrevendo. Está escrevendo o seu nome." Júlia, emocionada, não sabia o que dizer. Ela só conseguia pensar nas palavras que já tinha ouvido na igreja: "O Senhor conhece os que são seus." O homem então sorriu e disse: "Agora eu posso ir em paz. Obrigado por me falar de Deus." E poucos minutos depois, ele faleceu. Júlia saiu daquele quarto tremendo, mas com uma certeza no coração: Deus estava ali. Ela não viu nada, mas sentiu a presença do Senhor de uma forma que nunca tinha sentido antes. Quando chegou em casa, contou tudo para o seu marido, que era cooperador na igreja. Ele, sábio, só disse: "Deus usa as pessoas onde elas estão. Você estava no seu lugar, fazendo a obra dele sem nem perceber." No domingo seguinte, Júlia foi à igreja com o coração cheio de gratidão. Durante a oração, ela sentiu o Espírito Santo encher aquele lugar, e uma palavra veio ao seu coração: "Aqueles que me servem de todo o coração verão a minha glória, mesmo onde os outros não veem." Ela nunca mais esqueceu daquele dia. Nunca contou essa história para chamar atenção, mas quando os irmãos perguntavam como ela conseguia trabalhar naquele ambiente difícil, ela respondia: "Deus está em todo lugar. E quando a gente serve a Ele de verdade, até o invisível se revela." Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme, irmão. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. E assim, Júlia continuou sua jornada, não como uma heroína, mas como uma serva fiel. Os dias não ficaram mais fáceis. O hospital ainda era um lugar de dor, de choros abafados nos corredores, de famílias despedindo-se de entes queridos. Mas agora, ela enxergava diferente. Não via mais só a morte, mas a oportunidade de ser luz. Não ouvia só os gemidos, mas o chamado de Deus para consolar. E não sentia mais só o cansaço, mas a força que vem do alto. Certa vez, uma enfermeira nova chamada Mariana chegou ao plantão visivelmente abalada. Era sua primeira semana, e ela tinha acabado de perder um paciente jovem, vítima de um acidente. Chorava no banheiro repetindo: "Não aguento isso. Não fui feita para ver pessoas morrendo." Júlia, que passava por ali para buscar material, parou. Não disse: "Deus tem um propósito, nem tudo vai ficar bem", porque sabia que naquele momento palavras assim soariam vazias. Em vez disso, sentou-se ao lado dela no chão frio e disse: "Eu também chorei assim no meu primeiro mês. Mas sabe o que me segura até hoje? Não é a força que eu tenho, é a que eu não tenho, e que Ele me dá." Mariana olhou para ela, confusa. "Como assim?" Júlia então contou, não sobre visões ou milagres, mas sobre pequenas graças: o sorriso de um paciente que melhorou, a mão de uma filha que segurou a dela enquanto a mãe partia, a paz inexplicável que vinha quando ela orava no carro antes de entrar no hospital. A gente não foi feita para carregar isso sozinha. Mas quando a gente entrega para Deus, Ele faz o peso ficar leve. Mariana não se converteu ali. Não houve coros de anjos nem voz do céu. Mas algo mudou. Nos dias seguintes, Júlia a viu parar para ouvir um paciente idoso contar histórias, para segurar a mão de uma mãe em pranto. E um domingo, sem aviso, Mariana apareceu na igreja. Não disse nada. Só ficou no fundo, ouvindo. Depois, ao sair, cumprimentou Júlia com um aceno e um obrigada. Mas a prova maior ainda viria. 2 anos depois, Júlia recebeu um diagnóstico que abalou até os mais firmes: câncer em estágio avançado. Os médicos deram pouca esperança.
Seus filhos, já adultos, choraram. Seu marido, sempre tão forte, seguiu-a até o quarto e pela primeira vez ela ouviu tremendo. E agora, Júlia? O que a gente faz? Ela não teve uma resposta pronta. Não saiu citando versículos nem dizendo que Deus ia curar. Em vez disso, fez o que sempre fizera, dobrou os joelhos. E naquela oração não pediu cura. Pediu força para glorificar a Deus, fosse na saúde ou na enfermidade. Os tratamentos começaram. Quimioterapia, fraqueza, noites de dor. Mas, no meio da batalha, algo estranho aconteceu. Ela nunca esteve tão em paz. Os irmãos da igreja vinham visitá-la, oravam por ela, e Júlia, mesmo fraca, sempre encontrava forças para dizer: não peçam só pela minha cura. Peçam para que, se for da vontade de Deus me levar, eu vá louvando. Um domingo, quando já não conseguia mais sair de casa, o pastor e alguns cooperadores foram até ela. Não foi uma visita comum. Quando começaram a orar, Júlia sentiu o mesmo calor que sentirá naquele quarto de hospital anos antes. E de repente, uma palavra veio ao seu coração. Até aqui te ajudei, não te deixarei agora. Não houve cura instantânea. Não houve voz audível. Mas dali em diante, cada exame mostrava melhora inexplicável. Os médicos, surpresos, reduziram as palavras a não entendemos, mas está regredindo. Júlia, porém, sabia. E quando finalmente recebeu o alta médica, não pulou de alegria. Agradeceu de joelhos. Hoje, Júlia ainda trabalha no hospital. Não como uma missionária fazendo discursos, mas como uma serva que vive o que crê. Já viu colegas se aproximarem de Deus, já ouviu pacientes pedirem oração, já sentiu o Espírito Santo encher corredores onde só havia desespero. E quando perguntam como ela consegue, responde com a mesma simplicidade de sempre: não sou eu, é Ele. Quando a gente entrega, Deus faz coisas que a gente nem imagina. Às vezes a gente só precisa ficar no lugar certo e deixar Ele trabalhar. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme, irmão. A obra que Deus começou, Ele vai terminar. E no meio do caminho, você vai ver que até nas coisas que não entendemos, Ele está presente. Que este testemunho seja para a edificação da igreja. Que cada um de nós, onde estiver, possa ser um vaso nas mãos do Senhor. E o filho, onde estava nesse tempo todo? Ah, irmão, esse é o detalhe que Deus guardou para o final. Enquanto Júlia orava no hospital, enquanto os médicos coçavam a cabeça diante dos exames, enquanto os irmãos na igreja jejuavam por ela, ele estava lá. Não na praça, não no bar, não nas rodas de conversa que só levam para baixo. Estava no centro espírita. Mas não como você pensa. Não foi por rebeldia. Não foi por teimosia. Foi por desespero. Aquela noite, depois de meses fugindo de Deus, depois de ver a mãe se consumindo em oração, depois de sentir o corpo arder como se o próprio inferno tivesse posto a mão nele, ele entrou naquele lugar procurando uma saída. Qualquer saída. Se Deus não me ouve, talvez aqui, pensou. Mas, irmão, quando a gente foge da luz, a escuridão não dá resposta. Só faz a gente se perder mais. Ele sentou. Ouviu palavras que não entendia. Viu pessoas falando em nomes que não eram o de Jesus. E de repente, uma mulher, uma médium, como eles diziam, olhou para ele e falou: você não pertence aqui. Ele gelou. Como assim? Tem alguém maior do que eu que não deixa eu ver o teu passado. Mas eu sei uma coisa, você já tem um dono. E ele não vai te soltar. O rapaz saiu correndo. Correu como Jonas. Não para Tarsis, mas para casa. E quando abriu a porta, lá estava a mãe de joelhos como sempre. Só que dessa vez ele caiu também. Mãe, eu não aguento mais. E ela, sem levantar os olhos, só disse: Deus já te aguentou até aqui. Agora é a tua vez de confiar. O batismo não foi no domingo seguinte. Não foi com fanfarra. Não foi com anúncio no púlpito. Foi 4 meses depois, quando ele entrou nas águas com as mãos tremendo, os olhos cheios d'água, e o coração quebrado de verdade. E quando saiu o irmão, saiu o outro. Não porque a doença tinha sumido, ainda doía. Não porque a vida tinha ficado fácil, ainda tinha contas, ainda tinha vergonha do passado, ainda tinha a luta de todo dia. Mas porque, pela primeira vez, ele sabia que não estava sozinho. Hoje ele é cooperador de jovens. Não o melhor, não o mais eloquente, mas o que fala com a marca de quem foi fisgado pelo anzol da graça. E quando algum jovem chega para ele e diz: irmão, eu não tô aguentando. Eu quero sair da igreja. Ele olha nos olhos e responde: sair. Eu sei como é. Mas te digo uma coisa, lá fora não tem paz. Só aqui. Só nele. E então conta a história. Não para envergonhar. Não para se exibir. Mas para mostrar que Deus não desiste de ninguém. E a doença? Ah, irmão, Deus não apaga a memória do que ele faz. As cicatrizes ainda estão lá.
mas hoje são sinais de uma batalha vencida. Às vezes, quando ele está no culto e sente o Espírito Santo mover, ele passa a mão no braço, onde antes ardia o fogo, e sorri, porque Deus não deixa marca no espírito. O corpo pode guardar sinais, mas a alma ele renova. Glória ao nome santo do Senhor. Fique firme, irmão. Fique firme, irmã. Se você está lendo isso e pensa, mas eu já fiz tanta coisa errada, Deus conhece. Se você acha que já foi longe demais, Deus alcança. Se você está com medo de não dar conta, Deus sustenta. A obra que ele começou, ele vai terminar. E no meio do caminho, você vai ver que até as coisas que doíram foram Deus te puxando para perto. Que este testemunho seja para a edificação da igreja. Que cada um de nós, onde estiver, possa ser um vaso nas mãos do Senhor. Amém.